Eu sofri um acidente de carro que eu quase morri. Caraca. E nesse acidente de carro, foi um reset. Foi um reset na minha vida, cara. Eu sinto que eu tive um encontro com o divino, assim mesmo, sabe? E aí, quando eu sobrevivi, era pra eu ter morrido no acidente. Foi muito feio o acidente, assim. Deu perda total no meu carro. Um ônibus veio na contramão e acabou comigo, assim. E ele ainda falou que eu que tinha batido ele, só que eu perdi a memória e eu não lembrava de nada, né? Mas aí depois peguei umas câmeras que tinham ali na rua, de uma empresa que foi na frente do acidente. E aí, beleza, a partir desse acidente, eu falei, não, pô, eu preciso parar de perder tempo da minha vida e fazer o que eu sempre nasci pra fazer, que é música, pô. Música, são duas coisas que eu, quando eu era criança, eu sabia que eu fazendo isso eu ia ser feliz, assim, cara, que é música e futebol, entendeu? Então, futebol não tinha mais como, já tinha passado o tempo. Futebol tem um período, né, para você tentar alguma coisa. E música não, música é qualquer idade. E aí rolou essa situação que mudou a minha vida. E eu consegui me sentir livre para ir para São Paulo, para estudar música. Eu fui encontrar com vários manauaras que estavam morando em São Paulo, que já estavam vivendo de música lá, para pegar um pouco de experiência com eles. Então, eu passei 6 meses morando em São Paulo, né? E aí eu comecei uma faculdade lá de música, só que aí deu a pandemia, pô. Quando deu a pandemia, eu acabei voltando pra cá com a minha mãe, porque foi maluquice o início da pandemia, cara. Principalmente em São Paulo, assim, bem no início. Pô, foi um negócio assim, coisa de louco, cara. Mesmo. E aí, né, eu voltei que fiquei uns meses com a minha mãe, e aí eu acabei me organizando, e um amigo meu de infância que morava em Curitiba, que eu tinha passado umas férias com ele lá também, ele, nessas férias que eu fiz, ele me apresentou o programa que se chama Ableton Live, que é o programa que eu produzo as minhas músicas. É um programa de produção musical e que você também consegue até fazer shows ao vivo, fazer live show, né, com ele, né? Olha. Então eu passei umas férias, né, enquanto eu ainda estava morando em São Paulo, lá em Curitiba, e conheci, ele me apresentou, foi quando eu fiz até a minha primeira música, que é Lost Woods, né? Eu fiz a música com ele, que é o Bernardo. Grande Berg. Grande Berg. E aí rolou toda essa trajetória, voltei pra Manaus, e aí... Ah, tu chegou a voltar ainda? No início da pandemia, né? Voltei pra Manaus, fiquei uns meses, pouco tempo aqui, e aí ele falou, olha, os meninos que estavam morando comigo não estão morando mais, por causa da pandemia, todo mundo... A pandemia fez a vida de todo mundo mudar, né? E aí ele falou, cara, eu queria alguém pra dividir, tu não tá afim não? Aí eu falei, como é que é? Eu vou agora, pô. Eu vou agora. Porque no dia que eu tava de férias lá na casa dele, que ele me apresentou, hoje em dia eu falo disso, mas por muito tempo eu guardei isso comigo. Eu em algum momento em que eu estava lá, eu senti assim dentro do meu coração, eu falei, pô, cara, eu quero morar aqui. Eu quero morar aqui. Um dia eu vou morar aqui, só que eu não comentei com ninguém isso. E aí aconteceu essa virada do universo e me levou para lá no meio da pandemia. E aí, quando eu fui pra lá, pô, aí foi, assim, internação, porque tava no meio da pandemia. A Curitiba é uma cidade que as pessoas, nesse aspecto, respeitaram muito a pandemia. Você não via movimento nas ruas. E aí, eu só ficava em casa. Então, cara, muito estudo, muita trabalho, né? A prática. Música. Estudava música ali na pandemia. Estudei com... ou encontrando, ou conversando em call com outros artistas, outros produtores, ou indo atrás de vídeo no YouTube, legal. Que é como a gente aprende muita coisa hoje em dia também, né? Com certeza. E aí foi assim, aí, cara, dedicação mesmo, e botei minha cabeça, algumas épocas da minha vida, assim, eu larguei mão do lazer mesmo para poder fazer a parada andar, pô, porque eu queria que o meu sonho virasse minha realidade, né? Uhum. E aí é onde eu tô agora aqui, conversando com vocês, falando disso tudo. Dessa história, então, né? Isso é assim que começou a minha carreira solo, né? Porque até então, antes disso, né? Até eu entrar nesse meio que, querendo ou não, é música eletrônica, o que eu faço, eu só tocava com banda. E o Andy tá ligado porque ele já me viu tocando nos eventos aqui em Manaus, com banda de anime, banda de rock. Eu já tive várias bandas aqui na cidade. Né? Mas assim, tu falou aí, pô... Fazia banda de rock aqui e tudo, cantava música de anime e tudo. Mas tu já queria fazer essas músicas eletrônicas que tu faz hoje? Explica pra galera que não te conhece qual é o teu som, mano? O que tu faz? Não, então o meu som, ele é uma mistura, né? Quando eu comecei a produzir, eu tava ouvindo muito lo-fi por causa da Lo-Fi Girl, que é a maior label de lo-fi do mundo,
né? Que tem uma garotinha desenhada meio em aspecto de anime, né? Na mesa, tipo assim, fazendo umas anotações no livro dela na frente do notebook. E aí nisso tá rolando uma animaçãozinha em loop dela e tá tocando lo-fi. Isso, em 2019 isso ficou muito forte no planeta, assim, cara. O lo-fi começou a ficar muito conhecido. Quando eu ouvi a parte de lo-fi, eu sempre entendi que era músicas mais calmas. Que é pra você ou dormir ou estudar. Low profile, né? Low profile é o que o lo-fi é low fidelity também. Low de low, fi de fidelity. As tuas músicas seguem essa parada aí. Eu comecei indo por esse caminho. Eu tô falando disso porque eu comecei indo por esse caminho. Só que a gente é uma metamorfose ambulante, cara. E aí eu não consegui ficar fazendo lo-fi a vida inteira. Entendeu? Então, depois que eu virei produtor, inclusive, a minha mentalidade, ela abriu muito. Eu tinha uma mentalidade muito fechada para certos... Assim, eu das antigas, assim, eu só gostava de rock. É só rock, entendeu? E quando a gente vira produtor, a gente tem que tirar isso. A gente não pode ser assim, a gente tem que ouvir de tudo, porque mesmo que até que tu não goste, tu tem que ouvir pra estar entendendo o que tá acontecendo, quais são as tendências e por aí vai, né? Cara, eu assisti uma série ontem, eu acho. Eu sou muito fã do Quincy Jones, deve conhecer como produtor, porque eu sou fã do Michael Jackson, né? E, cara, eu sou uma série ontem de como eles fizeram aquela música Yeah the World. Como foi reunir todos aqueles artistas da época em 85, velho. Caramba, mano. Cara, puder assistir, assista. É muito bom. Porque não tinha internet, não tinha nada. Os caras fazem turnê, fazem show. Como é que tu reúne todo mundo num dia só pra gravar a porra da música? Os caras muito à frente do tempo, né, cara? Cara, muito boa essa série. Quem estiver assistindo assim, assista. É muito boa. Acho que é o dia que mudou, a noite que mudou o pop. Muito boa. Pô, muito então, top. assim, resumindo, né, pra resumir o que eu faço. Eu comecei do lo-fi, que é uma música mais calminha, mais feita pra estudar, pra relaxar, pra dormir, como você citou, né? Porque normalmente é instrumental também, apesar de que tem surgido lo-fi com vocal. Mas hoje em dia eu já misturo um pouco isso, sabe? Eu não faço mais só lo-fi, eu acabo fazendo uma música um pouco mais chill out, que é próximo do lo-fi, mas não é... Então, é relaxante, mas pode ser dançante também. Entendi. E aí, a partir disso, eu me apaixonei na pandemia por um gênero chamado Kawaii Bass. O Kawaii Bass, ele é um gênero de música eletrônica que vem do Future Bass, que é conhecido por ter uma dinâmica muito alta nos instrumentos, digamos assim, sabe? Explicando de uma forma mais simples mesmo. E aí o Kawaii Bass, o que é o Kawaii Bass? Ele pega essa música de Future, né? Ele vem do Future, que é uma abreviação de Kawaii Future Bass. Mas por que Kawaii? Porque é inspirado em anime, em videogame. Os timbres, né, que são os sons, são aqueles sons de videogame, aqueles sons de 8 bits, 16 bits. Só que a batida já é uma batida assim, já que mistura com trap, mistura com house, que é tunts-tats. Que é aí que foi a virada de chave master da tua carreira, não foi? E aí a partir disso, assim, eu criei o quê? Eu criei um lo-fi misturado com kawaii, entendeu? Isso é muito louco. Eu comecei a fazer isso.